filósofos que o senhor vai dar? Como assim? Porque, por exemplo, nós já vimos Fichte, já vimos Hegel, mas aí nós não vamos ver ainda, por exemplo, o Schelling e outros Schelling filósofos. hoje, começa hoje, fala. Então, exatamente, nós podemos também escolher esses filósofos que o senhor ainda vai dar? Ah, claro, claro, para o final do semestre? Claro, Sim, claro, sim. claro, Sim. claro. A gente vai parar antes de Russell. No semestre que vem é Russell, Sartre, Heidegger, Gadamer, Max Scheler, Wittgenstein, quer dizer, é o último semestre. Quer dizer, caso se mantenham as coisas, né? A gente não sabe como é que vai fazer. Então, de Hegel até antes de Russell, você pode escolher também um autor que não tenha dado, porque não dá para todo mundo, né? Que não esteja na lista que nós fizemos. Tá? Aliás, vocês têm a lista aí? Eu falei, né, que eu perdi no meu computador, não achei de lugar nenhum. Eu lembro que eu tirei foto do dia para não guardar, para não perder, mas acabei perdendo. Não sei onde foi parar, não. Sei que era Hegel, Fichte, Schelling, Schleiermacher, se eu não estou enganado, também é desse período. Feuerbach. Falei, tá Feuerbach na lista, não tá? Feuerbach. Schopenhauer. Que isso, gente? Quem é esse aqui? Uma pessoa é um... Ah, professor, sou eu mesmo, porque o que acontece? Estava usando ali pelo notebook, eu estou no meu quarto roteando minha internet. Só que aí tá muito ruim, eu botei no celular para ver se para de travar. Mas o nome aqui vem muito doido. Tranquilo. Pensei que fosse um hacker. Tá bom? Não, tá tranquilo. Então, se alguém tiver ainda aí a lista de autores que a gente pensou, manda para mim. Que eu lembro que eu tirei foto do dia para botar, para não esquecer, acabei esquecendo, não sei onde foi parar aquela foto. Pode ser que esteja, me ocorreu alguma coisa aqui agora. Pode ser que esteja no WhatsApp. Deixa eu ver. E aí a gente mata essa questão. Mas pode ser que não também, então... Eu lembro que foi de Schopenhauer, não falei Schopenhauer para vocês? Ou estou enganado? Fichte, Schelling, Schopenhauer. Falou, professor, se não me engano, foi Schopenhauer. E também tem um Schmel, como é? É um alemão também, é com S também. Então deve ser Schopenhauer. Hã? Não, tem outro também. Schleiermacher. Chamerrai, Wittgenstein, não? Isso aí, Yamaha. Chato, hein? E ninguém briga quando você fala chama Ana Maria, né? Você vai brigar comigo. Beleza. Não, manda, se alguém tiver a lista ainda aí, por favor, me manda. Tá? Porque eu não estou achando mesmo aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos para a Schelling. Tá, obrigado. Vamos começar com o Schelling hoje, tá? Então, Schelling, ele é contemporâneo tanto de Fichte quanto de Hegel. Ele faz parte daquele romantismo alemão. E ele pretende avançar, quer dizer, superar a perspectiva de Fichte com relação à crítica kantiana, lembra? Fichte quer superar o que ele chama de erro kantiano, que é separar número e fenômeno. Ele diz, Fichte, o eu consciente, né, a consciência, é a primeira na relação com a natureza. E Schelling acha isso um erro e quer consertar, quer superar o erro fichtiano, tá? Então essa é a premissa. Schelling tem Fichte
chamar assim, um radar, quando produz a sua filosofia, tá? Vamos lá. Schelling. Tentar ser o mais breve possível para a gente conseguir dar conta de tudo, tá, gente? Estou chateado porque não consigo avançar como eu gostaria nessa matéria. Vida e obras de Schelling. Mais um Frederico. Vou te falar, como que eles gostam de Frederico, né? Lá na Alemanha, né? É um tal de Frederico. O que mais? Guilherme. É impressionante. É verdade. É impressionante. Ó, esse aqui não é Frederico Guilherme, né? Frederico Guilherme José Schelling. Joseph Ratzinger, Wilhelm Hegel, Frederico. Aliás, Hegel também é isso, né? Frederico Guilherme, né? Também, né? Não é? Exatamente, é Frederico Guilherme Hegel. Nossa. Imagina alguém chamando Frederico Guilherme José, vem pra casa. Não é de São Gonçalo, não pode ser São Gonçalo. Não pode. Imagina. São Gonçalo é Remela. Volta pra casa, Remela. Desse jeito. Tem um barulho aqui. Alguém pode ler para mim? Tem uma máquina aqui. Frederico Guilherme José Schelling nasceu em Leonberg, em Gutenberg, em 1775. Em 1790, inscreveu-se no Seminário Teológico de Tübingen, onde estreitou relações de amizade com Hölderlin e com Hegel. De 1796 a 1798, estudou matemática e ciências naturais em Leipzig e Dresden. Passou então para Gênova, onde em 1799, foi nomeado sucessor de Fichte. Em 1800, saiu o sistema do idealismo transcendental, destinado a dar-lhe a máxima fama. Nesses anos, teve relações com o círculo dos românticos chefiado por Schlegel. Em 1803, passou a ensinar na Universidade de Würzburg. Em 1841, foi chamado à Universidade de Berlim, mas em 1847 interrompeu seus cursos. Morreu em 1854 na Suíça. Entre as obras mais significativas, além do sistema, recomendamos Ideias para a Filosofia da Natureza, Filosofia e Religião, Pesquisas filosóficas sobre a essência da liberdade e Filosofia da Metodologia e Filosofia da Revelação, publicadas postumamente. Obrigado, Victor. Então, aqui algumas notas biográficas são importantes. Vocês sabem, né? Eu valorizo muito isso, especialmente numa disciplina que é de história. Quer dizer, os autores não são alheios ao que acontece ao seu entorno. Pelo contrário. Numa disciplina de história, é importante você saber quem são as fontes, as forças que orientam o seu pensador. Então, você percebe aqui que ele foi uma pessoa conhecida, importante, no ambiente romântico da Alemanha do século XX. Século XVIII, perdão. 18, 19, né? Foi importante. Conversou com Hegel, substituiu Fichte, fez parte das três faculdades mais importantes da Alemanha, Tübingen, Leipzig e Jena. Então, ele, vamos chamar assim, é um monstro, um grande nome da filosofia romântica da Alemanha. Então, é importante ter isso claro, né? Uma coisa também que está aqui, a gente descobriu, né? Ele substituiu Fichte. Então, veja, quando o reserva entra, ele quer dar conta do recado, né? Ele quer fazer esquecer o titular, né? Vou fazer coisas que ninguém vai nem lembrar que houve um dia um cara chamado Fichte. Daí, a sua posição é quase contrária
ao de Fichte. A gente vai ler aqui, né? Mas enquanto Fichte fala do eu, Schelling fala do não eu. Fala, não, cara. Ele não errou pouco, não. Ele só falou o contrário do que é a verdade. O importante não é o eu, o importante é o não eu. Tá? Então, isso já dá um pouquinho do tom da filosofia de Schelling, tá bom? Aliás, o senhor Victor, muito bem, viu? Você leu muito bem. Falou Schlegel, falou Fichte, falou Tübingen, gostei do Tübingen, Hölderlin. Tem mais outro. Foi... Eu tenho uma raiz alemã, professor. Dá para perceber pelo físico, né? Pela cara, você falou Leipzig? Foi, pô, a gente vai falar Leipzig. Falou Leipzig? Achei, pô, legal. Mas é porque o Leipzig tem um time, é Red Bull Leipzig. Aí eu... Tá, não sabia. Não acompanho futebol. Olha o Gena aí, que o pessoal falou Iena, eu falei Gena, pô, você nem pra me corrigir, não. Não, eu sei que você falou errado, mas eu passei pano para você. Iena. Beleza? É isso aí. Obrigado, Vitor. Mais um voluntário, por favor. Agora aqui parou o barulho, mas aqui às vezes aqui tem uma furadeira que tá enchendo o saco aqui. Vai, Douglas. Pode falar, Vitor. Lê aí pra gente. Se não tiver voluntário, eu vou indicar, hein? Professor, indica aí. Vai, Arthur. Arthur saiu daqui agora há pouco, professor. Já ele volta. Eu vou lendo, então. Vida e Obras, certo? Certo. Vamos lá. Como que é que fala? Frederick Weilen? Em alemão, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Em português, é Frederico Guilherme José Schelling. Nasceu em Leonberg? Isso. Em Württemberg. Isso aí. Em 1775, filho de pastor protestante, que o educou nos estudos clássicos e bíblicos. Um montinho, mas uma coisa que eu esqueci de falar quando o Vitor disse. Isso nós não temos a tradição no Brasil. Na Alemanha, isso é normalíssimo. Normalíssimo. Que um filósofo importante tenha feito antiteologia. Não tem nenhum problema disso. Até hoje, eu falei para vocês uma vez, né? Até hoje, quem paga a faculdade de teologia dos alemães é o Estado. Existe na faculdade pública de Berlim, na faculdade pública de Tübingen, na faculdade pública de Jena, existe o curso de teologia para quem quiser fazer. Não tem essa... Verdade, eu lembro que você tinha falado. Não, mas é porque o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas então, se o Estado é laico, o Estado laico deve fornecer com os impostos que todo mundo paga, os livros religiosos, a formação que eles quiserem. Então, tem o curso para quem quiser fazer. Então, isso nós não temos no Brasil, infelizmente. Quer dizer, essa tolerância com relação aos estudos teológicos. Veja bem, Marquinhos, para que eu me forme melhor, eu que sou filósofo, convém que eu tenha, me forme melhor como pessoa, entenda, como torne a pessoa melhor, é bom que eu tenha alguma noção sobre saúde. Então, é bom que eu saiba um pouco de nutrição, o que me convém comer, o que não convém comer. Importa que eu saiba um pouco de educação física, sabe que tipo de esporte me convém. Então, não é proibido que eu, filósofo, estude um pouco de antropologia científica. Que eu, filósofo, estude um pouco de nutrição para saber como alimentar melhor. Que eu, filósofo, estude e tenha acesso a conteúdos em sociologia, por exemplo, para que eu saiba como agir na sociedade, ou em direito. Agora, se eu quiser falar sobre teologia, eu não posso, porque o Estado é laico. Quer dizer, por que eu posso saber de nutrição, posso saber de direito, importa que eu saiba sobre sociologia, mas nesse campo específico que é o estudo da teologia, seja proibido. Na verdade, aqui há um descompasso, uma injustiça. Porque se eu que não sou nutricionista, posso e devo aprender algo sobre nutrição, eu que não sou advogado, posso e devo ter conhecimento sobre direito, por que é que eu não posso ser ajudado pelo Estado a ter conhecimento que eu acho importante sobre religião, por exemplo? Entendeu? Mas só queria dizer isso. Vai, Douglas. Em 1790, com apenas 15 anos, matriculou-se no Seminário Teológico de Tübingen.
onde estreitou relações de amizade com o poeta Hölderlin e com Hegel, Calma que aí. mesmo sendo Para aí. É Hölderlin e Hegel ou Hegel e Hölderlin, né? Faz sentido. Faz sentido, né? Se é É Hegel, é Hölderlin. Hölderlin. Se é Hölderlin, então é Hegel. É porque falhou na hora que eu fiz o... Entendeu? Ah, Aí só sim, saiu certamente. na Agora, hora. agora eu vou dizer uma coisa também aqui, tá? Tem outra na tradução aqui, tá vendo? Aqui é o erro do editor. O editor botou lá em cima Tübingen em alemão e botou Tübingen aqui em português. Aí tem que, o editor do livro tem que decidir se vai chamar tudo de alemão ou tudo em português, né? Aí aqui é Tübingen, tá? Verdade. Aqui é o que é a tradução portuguesa para Tübingen, tá? Mas você não tem nenhum problema nisso. Seu erro foi chamar Hölderlin e Hegel. Hölderlin e com Hegel, que mesmo sendo um lustro mais velho, dele sofria influência decisiva. Continuo? Por favor. De 1796 a 1798, Schelling estudou matemática e ciências naturais. Esses nomes são muito difíceis. Leipzig e em Dresden. Depois transferiu-se para Jena, com apenas 23 anos, onde se tornou assistente de Fichte no ensino universitário. Em 1799, com 24 anos, foi nomeado sucessor de Fichte, que, como vimos, teve de se demitir devido às complicações provocadas pela polêmica sobre o ateísmo. Um astro se põe e outro surge, dissera Goethe, sei lá. Não. Aí você tem que saber. Não sei, não. Não, você tem que saber, porque isso aqui é como Shakespeare. Como você não sabe quem é Shakespeare? Como você não sabe quem é Camões? Isso aqui é Goethe. É o pai da língua. Tem que saber. Goethe, vai. Como disseram que é Goethe, Goethe. Sei não. Eu acabei de falar 2 vezes. Goethe. Isso. Como disseram Goethe, por ocasião da demissão de Fichte e da ascensão de Schelling. Tá, então, atenção, Douglas. Eu sei que você não gosta, porque você acha chato, mas isso é o que você vai ser daqui a pouquinho. Daqui a muito pouco tempo. 4 anos, e você vai ser a referência intelectual da sua paróquia. Vou dizer a você que, mesmo em Icaraí, poucas pessoas têm mais cultura que o Padre Carmine. Cultura humana, quero dizer, humana. Pode ser que tenha um doutor em foguete, que o Padre Carmine não sabe nada de foguete. Mas na paróquia de São Judas, poucas pessoas têm mais cultura humana do que o Padre Carmine. Isso em Icaraí. Então, você, embora não goste, tem que aprender quem são Goethe, Camões, quem mais? Dostoiévski, Tolstói, porque é disso que se fala. Que você não conheça Fichte, beleza. Que você não conheça Schelling, beleza. Que Hegel e Hölderlin seja complicado, mas Goethe é um monstro da literatura alemã. Tá? Só para entender assim, você eu estou te dando uma oportunidade, não fique com preguiça. Tá? Não, professor, eu gosto sim, porque eu fico meio com vergonha quando eu não sei assim, entendeu? Falar o nome, mas eu gosto Aqui sim. Ninguém sabe, filhão. A não ser Victor que tem ascendência alemã, dá para ver pela cara dele, como ele é louro. A cor, filho, a cor. Então, tirando ele, e o Marquinhos, que não é, mas tem a alma de alemão, ninguém aqui sabe nada. Tem mesmo. Marquinhos tem Mas mesmo. o Arthur parece também tem um parente alemão, professor. Não, ninguém quer de cabeção na Alemanha. É italiano. Que nariz é esse? Nariz... para, sério. Batatão. Não, pô, pra baixo. Pra cima não tem italiano, não. Mas pra baixo tem italiano. Tá, vai. Mas sério, eu gosto mesmo, professor. Mas desculpa se pareceu Não, estranho. eu não tô te dando bronca, não. Só tô dizendo assim, Não, eu sei. Porque eu gosto mesmo quando chama atenção, assim. É importante, vocês vão ser, saindo ou não sacerdote, vão ter uma cultura maior que muita gente. Vai. Tá certo, professor. Aqui. Com efeito, logo no ano seguinte, em 1800,
saiu o sistema do idealismo transcendental, destinado a dar ao filósofo grande fama e, embora jovem, a impô-lo a todos os românticos como ponto de referência. Nesse período, ele manteve relações com o círculo dos românticos liderado por... Schlegel. Como? Schlegel. Schlegel. E, sobretudo, com Caroline Schlegel, que depois desposou. Então, é Caroline. O alemão não parece... O verdade, alemão não falei. é tão difícil quanto parece. O alemão só Na é verdade, eu falei complicado. inglês. Caroline. Pois é. O alemão só é complicado quando tem os ditongos. Leipzig, L-E, aí tem o som de A. Mas, normalmente, é como se escreve. Assim, ó, Caroline. Aí você falou aí várias vezes. Tübingen, Hölderlin, Hegel. É verdade. Quando tem ditongo é complicado, que às vezes muda. Nem sempre, mas às vezes muda. Goethe, vê lá. O O e o E tem um som de E. Então, Goethe. Caraca, é mesmo. É normal. A Nem Schelling. liguei. Schelling é normal, só que a gente não está cuidado com o ditongo, com o som do CH, mas é Schelling. Não tem Schlegel, não tem muita... Tá, mas vai lá. É. E eu fui nem liguei. Caroline, você é meio metido também, né? Sou nada. Nem falar que não é, porque você é. Que isso, professor? Marquinhos, você não é, Marquinhos? Por esse aí, Muito. Você é muito depender de metido. Marquinhos, vai me destruir, filho. Douglas, você é muito metido, Douglas. Que isso, professor? Não é pouco, não. Eu sou humilde a vida toda. Eu sou metido, humilde. professor. Ai, meu Deus do céu. Vai. Em 1803, Schelling passou a ensinar na Universidade de Würzburg. V. Volkswagen, lembra? Volkswagen. É verdade. V. Würzburg. Em 1806, foi chamada Academia de Ciências de Munique. Por fim, em 1841, foi chamado pelo rei da Prússia, Frederico Guilherme IV. Frederic Wilhelm. É o que é? O mesmo nome dele, Frederic Wilhelm. É verdade. A Universidade de Berlim, onde teve entre seus ouvintes personagens destinados a se tornarem ilustres, entre os quais Kierkegaard. Isso, com o tom da Lúcia. Kierkegaard. Aí, ó. Mas o sucesso durou muito pouco. Em 1847, interrompeu o ensino. E em 1854, quase esquecido, morreu na Suíça. Vai mais um pouquinho, por favor, Douglas. É bastante perplexa a parábola da evolução do pensamento de Schelling. Os estudiosos realizaram grandes esforços para procurar determinar as várias etapas desse itinerário, com resultados diferentes. A divisão mais racional é aquela que distingue os 6 períodos seguintes. Obrigado, Douglas. Obrigado. Então, esse é o papel da filosofia da história, ou história da filosofia. Tentar desenvolver ou esquadrinhar, melhor dizendo, as etapas do pensamento do autor para melhor entendê-lo. A ideia é essa. É por esse motivo que alguns falam que Heidegger tem 3 fases. Alguns acham que só tem 2. É uma briga de historiadores. Tomás de Aquino tem 2 fases. A fase pré-suma e a fase pós-suma. Quer dizer, pós-suma é a última fase, que é a suma, né? A última ele morreu já. Mas na suma ele faz mudanças que ele não fazia no passado. Ele afirma coisas que ele não fazia no passado. Então, a gente tenta entender nos momentos, nas etapas de pensamento do autor, fases que vão sendo ultrapassadas. Tá? Fala, Vitor. Só uma pergunta. Oi, Vitor. Já deu para... Qual que foi assim, o maior, talvez, a maior área da filosofia que esse nosso autor ele escreveu? Foi sobre a filosofia da história? Porque aqui, né, por exemplo, nas obras mais significativas, tem filosofia da natureza, sobre a alma do mundo, idealismo transcendental, mas, de maneira geral, a importância dele maior para a filosofia é dentro da filosofia da história? Religião. A religião. Filosofia da religião. É o ponto mais importante e que vai aproximá-lo de Hegel. Muito. Entendi. Verdade. Mas, assim, claro, que uma questão, uma questão, vamos chamar assim, interpretativa. Sim, Você vai achar gente que vai falar, não, o importante é outra coisa.
poder é ética. Na minha impressão, parece que o importante dele é a religião. Por esse motivo que ele fala do eu e do não eu. Eu e natureza. Porque a natureza oprime o homem. A natureza coloca o homem no seu lugar. Então, me parece que esse é o ponto principal. Tá? Obrigado, Douglas. Nada, professor, tamo aí. Tamo aí. Olha lá, o começo firtiano. Quer dizer, veja, quando você entende, quando você faz esse processo, história, eu não gosto de história não, tá? A história eu acho bom, mas o fato é que com os dados históricos, biográficos, se são bem feitos, você consegue ver assim o autor mudando. Bom, Fichte foi o mestre de Schlegel, de Schelling, mestre, porque o Schelling foi monitor do Fichte. E quando você é monitor, você tem um certo respeito, no mínimo um certo respeito. Tem fura-olho, tem em todo lugar fura-olho. Mas você, sim, pô, eu sou monitor dele, eu tenho algum tipo de reverência a ele. Então, ele começou firteano, né? E terminou anti-Fichte, mas é bom você ver esse caminho, né? Vamos lá, Marquinhos, lê para mim. O começo firteano, 1795 e 1796. 2. O período da filosofia da natureza, 97 e 99. 3. O momento do idealismo transcendental, 1800. 4. A fase da filosofia da identidade, do 1 ao 4. 5. A fase teosófica e da filosofia da liberdade, do 4 ao 11. 6. A fase da filosofia positiva e da filosofia da religião, de 1815 em diante. Obrigado, Marquinhos. Cabe lembrar. Tá. Daqui a pouquinho você volta. Aqui está, Vitor, o que você perguntou. Santo Afonso diz o seguinte, né? Para onde cai o cajado, lá ele fica. O cajado pode cair para a direita ou para a esquerda, mas onde ele cai, ele fica. Eu diria, o tema da filosofia positiva e da religião é o tema que incomoda ele, porque ele termina aí. E passa a vida, termina a vida dele estudando isso, porque no fundo é aquilo que incomoda, né? Você pode ver aqui questões antes disso, você consegue, a quinta fase é uma fase teosófica, quer dizer, é a compreensão natural de Deus. Lá em cima, no início, quando ele foi aluno de Fichte, estudante ainda de teologia em Tübingen, ele fala de natureza, quer dizer, a questão da matéria é importante, da criação é importante. Então, me parece óbvio que como filho de pastor protestante, que não é a mesma coisa que nós entendemos hoje, tá? Um pastor protestante do século XIX, especialmente na Alemanha, não é o pastor pentecostal de Madureira. Não é, não. Tá? Basta você ver Scott Hahn. É desse tipo assim. O pai de Schelling pode ser muito mais parecido com Scott Hahn do que com o pastor Everaldo, de Madureira. Tá? Porque aqui é pentecostal, lá é luterano. É diferente, a pegada é diferente. Tá? Então, os temas, eu quero dizer o seguinte, os temas da religião provavelmente nunca abandonaram Schelling. Nunca. E mais, ele deve ter trabalhado a vida inteira para tentar entender essas questões que para ele eram fundamentais. Até interessante, professor, vendo essa cronologia aí, me parece que era quase inevitável, né? Ele chegar aí, o sexto ponto, ele chegar e falar sobre a religião. A gente vê, de fato, aí uma progressão para isso, como se desde o início já estivesse apontando para que, no fim, ele fosse estudar sobre isso, fosse falar sobre religião, né? Que ele fala idealismo, não é? Fala aí da filosofia da identidade, aí a própria liberdade, né? Então, me parece que, de fato, essa visão do senhor, eu consigo compreender também quando ele... Não, eu não quero dizer que está errado, tá, Vitor? Em campo de história, eu nunca digo que está certo ou está errado, assim, mas são interpretações, e essa me parece a mais razoável. Você escolhe a sua. Mas essa me parece, ainda mais sabendo que ele é um filho de pastor, que entrou para o seminário de Tübingen e depois virou professor. Quer dizer, se isso acontece, eu falo isso por mim, Vitor, para mim essa questão é uma questão capital. Isso constitui o que eu sou. Se eu arranco de mim a questão teológica, eu estou falando violência a mim.
Então, assim, isso me acompanha há 20 anos. Desde 19 anos, mais 20 anos. Quase 30 anos já que isso me acompanha. A questão tentar entender filosoficamente o dado religioso. Então, se é comigo assim, por que não seria com outra pessoa? Ainda mais você vendo a trajetória dele, né? Vendo aqui os dados, os livros. Parece que isso é assim, é a questão fulcral do Schelling. E faz todo sentido. Agora, por que ele calou-se depois de um tempo? Aí é uma questão interessante, não sei. Não sei. Tá? Vocês sabem que eu não gosto muito desse livro, né? Eu gosto mais do livro do Reale, do Teófilo Danholi, mas eu não tenho aqui a versão PDF para mostrar para vocês, para a gente ler junto. Então, eu estou usando aqui por falta de opção. Eu vou tentar achar o texto do Schelling para ver se tem alguma novidade quanto à relação. Por que ele calou-se? Por que ele calou-se? É importante saber. Vale, Marquinhos, por favor. Cabe lembrar que essa divisão não deve ser entendida de modo rígido e que as determinações cronológicas são predominantemente indicativas. O grande número de escritos, muitos dos quais publicados postumamente, também deu origem a uma série de problemas complexos, prescindindo dos primeiros 2 trabalhos ligados à exegese bíblica e à interpretação dos antigos mitos, de 1792 e 1793. Escritos, portanto, quando tinha 17 e 18 anos. Suas várias obras podem ser ordenadas segundo as várias fases acima relacionadas. Eis as mais significativas. Novamente, informação importante. Biografia é importante. Quer dizer, ele escreveu muito jovem 2 exegeses bíblicas, que são importantes no conjunto do trabalho dele. Assim. É interessante. Você vê a importância que tem o dado da religião para ele, filosofia da religião para ele. Vai, Marquinhos. A primeira é sobre a possibilidade de uma forma da filosofia em geral, sobre o eu como princípio da filosofia. Cartas filosóficas sobre o dogmatismo e o criticismo. Um momentinho só, Marquinhos. Então, sobre o eu como princípio da filosofia. Ora, nesse momento, ele está sendo tutorado, não. Tutorado? Tutorado existe, né? Está sendo orientado. Hã? Orientado. Obrigado, Arthur. Orientado por Fichte, o filósofo do eu. Então, você percebe que essa carta tem ligação, ou essa obra tem ligação direta com a primeira fase. A primeira fase, que é de 1795 a 1796, essa obra é de 1794. Não, 1795. É isso? Sobre eu, como 1795, no período em que ele está ligado direto a esse professor. Então, a biografia é importante para entender a filosofia dos autores. Vai. 2. Ideias para uma filosofia da natureza, sobre a alma do mundo, primeiro esboço de sistema da filosofia da natureza. 3. Sistema do idealismo transcendental. Se puderem, anotem isso aí. Essa é a obra mais importante dele, reconhecida por todos. Né? Mesmo quem não concorda com a divisão de 6 fases, mesmo quem não concorda com a ordem das obras, essa aqui é a obra máxima que deu a ele, vamos chamar assim, o status de filósofo grande. É de 1800. Portanto, quando ele tinha 25 anos. Exatamente. Sobre a alma do mundo? Exato. Não, Sistema do Idealismo Transcendental. Ah, tá. Ele tinha 25 anos. Veja aqui, ele escreveu em 1792, ele escreveu o livro com 17 anos. Em 1800, 8 anos depois, ele escreveu o Sistema do Então, ele tinha 25 anos. Muito cedo para alguém escrever uma obra magna. Muito cedo. Tá, mas, vamos lá. 4. Exposição do meu sistema. Com 26 anos. Bruno. O quê? Bruno? Com 26 anos. Ele está explicando o sistema dele, que ele chama de sistema, vamos chamar obra magna, porque é assim que parece, com 26 anos. Tá, vai. Bom dia, Bruno. Bruno, ou o princípio natural e divino das coisas.
Meu Deus, aconteceu aqui. Desculpa, eu me perdi aqui na parada. Aí, para Dessa foto. E... Olha o sharing aí. Aí. Aqui filosofia da arte, Isso. lições sobre o método do estudo acadêmico. Quinto, filosofia e religião, pesquisas filosóficas sobre a essência da liberdade. E lições de o quê? Stuttgart. Stuttgart. E 6, introdução à filosofia da mitologia. Perdão, introdução à filosofia da mitologia e filosofia da revelação, que são substancialmente os cursos ministrados em Berlim e publicados postumamente. Beleza. Póstumamente. Então. A dificuldade dos escritos póstumos é a ordem, quer dizer, primeiro a ordem dos textos, depois a importância que se dá aos textos. Né? Como quem editou não foi ele, alguém pode ter dado algum destaque maior, uma coisa que para ele não era tão importante, mas isso não tem que fazer, né? Obra póstuma é obra póstuma, não tem jeito. Obrigado, Marquinhos. Arthur, por favor. Valeu, Vitor. Ele perguntou se é para ler o título, professor. Óbvio. Valeu. Segundo, os inícios do pensamento de Schelling e Fichte, 1795 a 1796. E a filosofia da natureza, 1797 a 1799. Só uma coisa, Arthur. O Douglas é seu advogado? Por que ele perguntou? Não, pô, é que o senhor não ouviu. É secretário dele, professor. É secretário de Arthur. Peraí, só um minuto, professor. Fala, Vitor. Na verdade, eu achei engraçado, porque ele perguntou se era para ler o título. Pô, será? Pô, você me Eu defende, achei engraçado, né? Mas assim, legal é que ele no lado do Douglas, no mesmo lugar, com o microfone aberto, quem pergunta é o Douglas. Eu não entendi. Não, pô. É que eu não entendi. Não entendi. Eu não entendi também agora, não, professor. Também não. Mas vai lá. Mas é claro que... Eu também. Vitor, não Não entendi, não. Vai lá, moleque. Bora lá. Vai lá. Depois da primeira precocíssima produção, que é uma tentativa de assimilação do idealismo de Fichte para repensar seus motivos de fundo, a partir de 1797, Schelling dedica-se a revalorizar a natureza, que Fichte privara de qualquer identidade específica. Mandei, Joe. Vai, moleque. Segundo Schelling, é preciso aplicar à natureza o mesmo modelo de explicação que Fichte aplicara com sucesso à vida do espírito, porque o sistema da natureza está junto com o sistema do espírito. A natureza vem, portanto, a mostrar-se como a produção de uma inteligência. Vai, cara. Uma inteligência inconsciente, que opera a partir de dentro dela, desenvolvendo-se em sentido teleológico. O grande princípio da filosofia natural de Schelling é, portanto, a natureza deve ser o espírito visível. O espírito deve ser a natureza invisível. Obrigado, Arthur. Então, o que Schelling está propondo é que o que Fichte utilizou na construção do eu, o eu como representação consciente da natureza, ele deve aplicar também à natureza. A natureza como negação do eu. Daí a síntese, vamos chamar assim, que alguns autores fazem do pensamento do Schelling como eu e não eu, ou eu e natureza. A negação do eu é a natureza. A negação do eu é o não eu. Tá? Mais um pouco, Arthur. Arthur, se o Douglas estiver incomodando, você dá um tapa no pescoço dele por mim. O problema não é nem tanto ele, é aquele cabeçudo ali, ó, catimando lá de longe. O Victor? Que o Henry pediu para fazer uma coisa para ele, professor. Aí eu fiz aqui, aí eu fui gritar para ele, só que o meu áudio que estava aberto, né? Aí estava rindo disso. Porque ele atrapalhou a leitura. Catimando. Não, tá certo. Ó,
Meia culpa. Minha máxima culpa. Isso aí mesmo. Vai lá. Bora lá. Com isso, a toda força natural que se expande, contrapõe-se de tempos em tempos um limite, e a toda fase constituída pelo encontro da força expansiva e da limitante corresponde à produção de um nível natural, o qual, pouco a pouco, se apresenta como mais rico e hierarquicamente mais elevado. O mais alto nível da natureza é o nível orgânico, e o fim último da natureza é o homem, porque nele desperta justamente o espírito, que em todos os outros graus naturais permanece como que dormente. Afirmação forte, né? Difícil de justificar. De que organicamente, de que o espírito é fruto do que é organicamente. Mas a gente não está aqui falando agora na hora de fazer crítica para Schelling, não. Arthur, mais um ponto, por favor. Calma aí. O ponto de partida, o idealismo de Fichte. O pensamento inicial de Schelling ainda trata de problemas relacionados aos debates suscitados pelas dificuldades e aporias inerentes à coisa em si, kantiana, que, aliás, ele considera substancialmente resolvidos e superados pela filosofia de Fichte. Arthur, um momentinho. Qual é a aporia produzida pelo pensamento kantiano com relação à coisa em si? Númeno. Qual é a aporia? O que está em jogo? Qual é a dificuldade? Se vocês não entendem isso, se você não tem... Eu falei aqui 2 vezes já, mas se você não tem isso claro, o texto fica meio confuso, né? Então, Schelling, ele quer tratar de problemas que são ainda relacionados às dificuldades das aporias kantianas, ainda que acredite que a solução dada por Fichte já fecha a questão. Mas quais são as aporias? Que aporias são essas? Que a coisa em si, que dada a diferença, dada a distância entre a coisa em si e a coisa para mim, entre número e fenômeno, é impossível que o eu alcance o número. Essa é a aporia. Pronto, matou a metafísica. Portanto, matou a metafísica, e tudo que se faz depois daí é idealismo fechado. Fichte quer acabar com isso. Como? Dizendo que o importante não é o número, é o eu. E para aí, Schelling isso é suficiente. Não sei se é. Estamos aqui falando história da filosofia, não é fazer análise crítica, só para dizer o que eles disseram. Isso que eles disseram. Tá? Vai. É compreensível, portanto, que a primeira e precoce produção do filósofo, entre os 19 e os 21 anos, constitua essencialmente a tentativa de dominar o idealismo de Fichte e repensar seus motivos de fundo. Então, curioso, olha que curioso, Arthur. Olha que curioso. Entendemos que Kant tem uma questão, um problema. Qual questão? A sua aporia. A aporia ele impõe uma separação metafísica ontológica no mundo, número e fenômeno. E qual é a solução que Fichte sugere para acabar com a aporia? Diz aqui o autor, ele pensa numa tentativa idealista. A questão é ontológica, mas ele resolve, ontológica, portanto, metafísica, mas a solução é uma solução idealista. Entre o eu, entre o número e o fenômeno, o que importa é o eu humano que compreende ou não compreende aquela experiência. Isso é significativo para nós. É significativo. Tá? Vai. Segundo Schelling, os autodenominados kantianos estavam desencaminhados, porque a doutrina de Fichte era verdadeiramente, como sustentava seu autor, a verdadeira doutrina kantiana, desenvolvida de modo coerente e consciente, e cujas conclusões balizam uma etapa decisiva. Era preciso buscar na esfera do sujeito aquilo que antes se buscara na esfera do mundo externo e do objeto. Então, a aporia do Kant era separar o número do fenômeno. Dizer que é difícil, pelo fenômeno, chegar até a essência das coisas. Essa é a aporia. Como é que Fichte resolve a questão?
dizendo que não há problema, que o importante é o eu. Então, você não resolveu, você simplesmente passou por cima do problema. Não é, o problema não é o número no final, o problema sou eu. Tá, aí é mais fácil, né, você resolver o problema. No fundo, a questão foi ignorada. Vai. Entretanto, por mais que esses conceitos se expressem com a terminologia e no tom do pensamento de Fichte, já se revelam novas exigências e permitem pressentir em que direção Schelling se moverá. Para terminar, Arthur, vai. Já é. Em primeiro lugar, é evidente a marca fortemente metafísica com que Schelling trata a leitura da doutrina da ciência. Somente mais tarde é que o próprio Fichte seguiria esse caminho, como vimos em ampla medida, precisamente por solicitação de Schelling. Consequentemente, o eu puro é apresentado como o absoluto, cuja unidade não é a unidade numérica dos indivíduos, mas sim a unidade própria do uno todo, imutável. O eu não é consciência, nem pensamento, nem pessoa, porque consciência e pessoa são momentos posteriores e deduzidos. Obrigado, Arthur. Vamos lá, o Paulo, por favor. O Felipe tá aí? Vai lá, Felipe. Quietinho. Lê para mim. Tô aqui. Eu só me perdi aqui no texto. Página, bom, análoga, tá aí exposto aí, ó, segundo parágrafo. Analogamente. Você consegue ver? Não. Analogamente, Schelling. Sim, encontrei. Analogamente, Schelling dá grande relevo à intuição intelectual, que Fichte já reivindicara para o eu, bem como a liberdade. Com efeito, ele delineia com maior clareza a dedução do mundo a partir do eu. Continua. Cumpre também observar que a presença de Spinoza, assumido em certo sentido como adversário por excelência, acentua ainda mais a marca metafísica do pensamento de Schelling. Spinoza apresenta-se como campeão do dogmatismo, enquanto absolutizou o objeto, o não-eu, e procurou garantir a paz do espírito ao preço do abandono do sujeito empírico ao objeto absoluto. Essa aqui é a crítica que Schelling faz a Spinoza, tá? Spinoza é apresentado por Schelling como campeão do dogmatismo. É claro que o Spinoza não se vê assim. A Schelling vê isso mesmo. Moderno, aliás, é curioso, né? Se você pega aí o período do Schelling, ele está no período moderno ainda. De Descartes a Hegel, contemporâneo de Hegel, então seria moderno. Mas é óbvio que, como eu falei para vocês algumas vezes, essas divisões históricas são injustas, porque a modernidade começou antes de Descartes, e assim como a modernidade vai terminar depois de Hegel. Mas, nesses limites de tempo, há autores que escapam da determinação. Os românticos, ainda que tenham surgido no finalzinho da humanidade, já se vê neles ali elementos contemporâneos muito claros. Muito claros. Então, por exemplo, essa rejeição a Spinoza, chamada Spinoza de dogmatista, já é uma rejeição da modernidade que Schelling tem, ele que é historicamente moderno, embora na alma dele e no que ele escreve não é tão moderno mais, ele já é mais contemporâneo. Tá? Isso é bom sempre lembrar isso. Essas marcas históricas, datas, são meramente pedagógicas, porque você pode ter um autor que não se restringe apenas àquele período, porque ele nasceu ali, ele pode estar vamos chamar assim, à frente do seu tempo. Vai. Fichte, ao contrário, não considera o objeto como absoluto, e sim o sujeito como absoluto. Além de vincular o sujeito empírico ao sujeito absoluto, mediante a intuição intelectual, que revela precisamente a tangência do eu empírico como o eu absoluto. Nesses escritos juvenis, encontra a luz, além das implicações metafísicas do eu entendido como absoluto, Você
sujeito com absoluto, além de vincular o sujeito empírico ao sujeito absoluto, mediante a intuição intelectual que revela pessoalmente a que já li, a tangência do empírico como absoluto. Nesses escritos juvenis, em Contra-Luz, além das implicações metafísicas do eu, entendido como absoluto, de que falamos também, já são visíveis as novas exigências que caracterizarão o interesse posterior de Schelling. Schelling procurará particularmente a atender mais às instâncias afirmadas pelo objetivismo spinoziano e reequilibrar o subjetivismo absoluto de Fichte, que arriscava cair na unilateralidade oposta à spinoziana. B. Se Spinoza, Preencher a flagrante rapidinho, Felipe. lacuna do sistema de... Rapidinho, Felipe. Se Spinoza é visto por Schelling como um objetivista, como eles chamam de dogmatista, o Schelling acha que o Fichte cai no erro de se transformar num subjetivista, portanto, num relativista. Então, o Schelling acha que a sua posição é tentar salvar o mestre, salvar aquele que foi seu mentor, tentando, então, equilibrar o que ele acha que é um exagero de Fichte. E isso é curioso, porque se o aluno já vê isso no mestre, é porque talvez seja muito, muito evidente esse abuso do pensamento do mestre. Vai. Professor, Oi. o objeto absoluto é um pensamento do Spinoza. O Sim. sujeito empírico com o sujeito mesmo absoluto, isso aí é o Schelling? Sujeito empírico, sim. Sujeito absoluto. É isso que ele fala. É o Schelling. O eu, lembra? O sujeito absoluto Os dois é o eu. conceitos, empírico e absoluto no sujeito. Sim. É o Schelling. Show. Quer dizer, ele muda o foco. Ele fala, para que fujamos do objetivismo dado pelo Spinoza, vamos oferecer como contraposto o sujeito absoluto, quer dizer, as condições de compreensão das coisas parte do sujeito, do eu absoluto. E aí o Schelling fala, isso quem fala é Fichte, desculpa. Fichte, o eu absoluto. Schelling fala, isso aqui pode gerar um subjetivismo absurdo. Então, vamos aqui reequilibrar. Tá bom? Vai, Felipe. B. Preencher a flagrante lacuna do sistema de Fichte que reduzira toda a natureza ao puro não-eu, fazendo-a perder toda a identidade específica e quase anulando-a. A partir de 1797, portanto, Schelling encaminhou-se para a revalorização da natureza e para o preenchimento das lacunas do sistema de Fichte, mas, ao fazê-lo, punha em crise a doutrina da ciência e aplainava o caminho para uma diferente formulação e projeção do idealismo. Beleza. Obrigado, Felipe. Valeu. Lohan, tá por aí? Estou aqui, professor. Você pode ler para mim? A unidade... Bom, deixa eu aumentar aqui. A unidade de espírito e natureza. Se não é um puro não-eu, o que é então a natureza? Schelling considera que o problema é solucionável supondo-se a existência de unidade entre ideal e real, entre espírito e natureza. Escreve ele, o sistema da natureza é, ao mesmo tempo, o sistema de nosso espírito. Ele compara, portanto, a natureza ao espírito humano, que tem potências, tem graus de perfeição. Então, ele impõe à natureza o mesmo tipo de analogia. Então, essa analogia não ficou muito clara para mim. Então, parece que ele está dizendo isso, que assim como o espírito humano tem potências que são aperfeiçoáveis, melhor dizendo, tem graus de perfeição diferentes, a parte vegetativa é menos importante do que a parte animal, por exemplo, parece que ele vai oferecer essa mesma analogia com a natureza, que há graus da natureza, estamentos que são mais perfeitos que uns que os outros. A questão não é essa, sim. A questão é a seguinte, ele vai dizer que, assim como o espírito, em certo momento, torna-se livre, espiritual, a natureza também fala isso sozinha? Essa é uma questão importante.
Se é para manter a analogia, por que parar? Só na comparação de potências. Entendeu? Mas vamos lá. Porque na minha cabeça eu sou estranho assim quando ele faz essas comparações. Também a mim foi estranho, mas é isso que ele está dizendo, que a gente tem que manter o que ele está dizendo. Ô, professor, Diga. a natureza não é um objeto, não? Não é uma coisa, não. O objeto também é natural. Perdão, o objeto também é natureza. Mas a gente não está dizendo aqui de objetos fora, não. Está dizendo que aquilo que não é o pensamento. Não eu. Tá? Não é assim, isso aqui é natureza. Não, isso também é natureza, mas não está dizendo isso aqui, não. Está dizendo que o sistema humano tem eu e algo que não sou eu. Isso que não sou eu é a natureza. Tá? E eu aqui não é indivíduo, tá? Eu aqui é a consciência humana. Tá? Vai. Isso implica que se deve aplicar à natureza o mesmo modelo de explicação que Fichte aplicara com sucesso à vida do espírito. Em suma, para Schelling, os próprios princípios que explicam o espírito podem e devem explicar também a natureza. Aqui é uma analogia direta. Então, segundo Schelling, é possível explicar a natureza tendo o mesmo método que Fichte utilizou para explicar a alma humana. Isso é significativo, repito, quem fala não é o Robson, quem fala é o próprio aluno do Fichte, Schelling. Fala na analogia direta. Você lembra como é que ele fez o estudo do eu e não eu? Perdão, do eu e da autoconsciência, e negação da natureza, negação do... É bastante interessante. Embora isso apresente, obviamente, problemas graves quando for tratar do grau de perfeição da natureza. Vai. Sendo assim, então, aquilo que explica a natureza é a mesma inteligência que explica o eu. É preciso transferir para a natureza aquela atividade pura, descoberta por Fichte, como a essência do eu. Desse modo, Schelling chega à conclusão de que a natureza é produzida por uma inteligência inconsciente que opera em seu interior, que se desenvolve teleologicamente em graus, ou seja, em níveis sucessivos, que mostram uma finalidade intrínseca e estrutural. Quem perguntou sobre o papel da religião em Schelling, está aí, ó. A natureza mesma, ela orienta-se teleologicamente, quer dizer, em direção a um fim. Quem é que dá o fim à natureza? Se não sou eu. Então, aqui já está clara a relação que ele tem, bem, evidente, já no início, né, do pensamento dele com o pensamento teológico. De certa forma, Deus impregna até a natureza. Ele não vai dizer isso, né? Mas é isso que ele está dizendo. Ele não vai dizer explicitamente, mas ele está dizendo, ao dizer que a natureza desenvolve-se teleologicamente em graus, quer dizer, em direção, isso quer dizer teologicamente, em direção a um fim, em graus sucessivos. Eu só achei curioso que ele usa esse termo aqui de que a natureza é produzida por uma inteligência inconsciente. Além disso. Então, aí é o ponto. Isso é estranho. Esse é o ponto que eu falei, né? Se ele está comparando Schelling, comparando o seu pensamento com o do Fichte, comparando a natureza ao que Fichte falou da alma, do eu. E o Fichte diz que o eu vai sozinho aprofundando-se, ele deverá dizer, se ele está sendo fiel ao Fichte, que a natureza sozinha vai aperfeiçoando-se, até o limite de dizer, então, a natureza vai criar autoconsciência. Se ele disser isso, ele vai estar em crise. Porque isso é o contrário do que diz o cristianismo. Do qual ele tem grande influência. Dá para ver aqui no texto dele. Que a natureza não pode sozinha criar autoconsciência. Porque a autoconsciência é a espiritualização da natureza. E sozinha não acontece. É impossível que o do menor venha ao maior, sem que haja uma causa eficiente. É impossível que o imperfeito gere perfeito. A não ser que tenha uma causa eficiente mais perfeita. Está claro isso? Isso para mim eu tenho clareza cristalina disso. Então, se ele está dizendo isso, eu não sei se ele está dizendo isso, mas se ele está dizendo isso, Schelling,
Que a natureza vai aperfeiçoando, sozinha, até chegar um momento em que uma inteligência inconsciente, não consciente de si, portanto, organiza e aperfeiçoe. Isso é um erro clássico, um erro crasso de filosofia da natureza, e que vai ter consequência na sua religião, direto. Que no fundo está dizendo o seguinte: o espírito é fruto da matéria. Tá claro, Felipe? Tá claro, pessoal? Sim, sim. Vai lá. O grande princípio da filosofia da natureza de Schelling é o seguinte: a natureza deve ser o espírito visível, o espírito, a natureza invisível. É aqui, portanto, na absoluta unidade do espírito em nós e da natureza fora de nós, que se deve resolver o problema de como é possível uma natureza fora de nós. A natureza nada mais é do que inteligência enrijecida em um ser, sensações apagadas em um não ser, arte formadora de ideias que transforma em corpos. Obrigado, Rohan. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, eu vou ter que terminar aqui agora. Eu tenho um compromisso agora. Vou tentar voltar às 11h30, tá bom? Se eu não conseguir, eu aviso a vocês. Essa aula vou subir para a internet, vai ficar gravado. E você depois, Arthur, vê para a minha lista de autores aí, para a gente organizar esse trabalho, tá bom? Autores e temas, não só autores, tá? Autores e temas. E aí? Cada um vai procurar aí o que quer. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tamo junto, hein? Sei que você gosta de mim, pô. Gosto de você assado. Aliás, os senhores têm um convite aí, um convite que eu já fiz ao Vitor aceitou, de fazer um apostolado comigo para os casais que quiserem participar. Segunda-feira, às 9h30, é só me falar, tá? Eu gosto de conversar com vocês têm muito a contribuir. Aí a gente tem que também, para participar, a gente tem que, como casal também, tem que levar alguém? E o cara, mano. Para palestrar. Ah, tá. Agora eu entendi. Desculpa, entendi errado. Mas se você quiser levar... O Douglas e o Arthur já foram. Oi, Vitor. Oi, Vitor. Pode falar. Esquece, deixa pra lá. Bobagem. É muito doido esse Vitor. Calma aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui.